Está no ar mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. Esta lucha es por otra civilización. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Olá, pessoal. Está começando mais um A Contrapelo, seu podcast de ciências humanas. E hoje a gente vai, dar continuidade ao nosso papo anterior, ainda sobre história e literatura, falando um pouco agora sobre o romance histórico, para os historiadores aí. Na nossa conversa passada, a gente falou um pouco sobre a metodologia, um pouco da aproximação, da história com outras áreas do conhecimento, um diálogo super importante. E hoje a gente vai focar um pouco mais em um tipo de produção textual e como que isso pode contribuir aí para a pesquisa histórica. E para conversar com a gente, nós estamos aí com o Iago, Tudo bom, Iago? Oi, gente, tudo bom? Estou aqui de volta, mais uma vez. Ótimo. E a professora Renata, lá da Universidade do Pampa. Tudo bom, professora? Tudo bem, prazer estar de novo aqui com vocês. Ah, que ótimo. Hoje, a nossa conversa aí vai rodar um pouco em torno, de um gênero, que é o romance histórico. E eu queria, assim, para começar a nossa conversa, professora, que você nos ajudasse a definir um pouco o que é esse romance histórico. Então, isso é uma excelente pergunta, porque tem, enfim, uma vasta bibliografia sobre esse gênero, o que ele é e o que qualifica, e inclusive muitas vezes colocando a questão se afinal de contas, todo romance não seria histórico, em si. Mas, em geral, o romance histórico, ele é um romance, quando escrito com essa proposta, de que, enfim, tem uma trama, que tem que se passa, ou dizem respeito a eventos que têm um referente na realidade. Então, o romance histórico considerado clássico, que seria um marco no estabelecimento do gênero, seria um romance chamado Waverley, do escocês chamado Walter Scott, que se passa em 1745, na Escócia, quando de um levante dos partidários da dinastia Stuart, contra a dinastia de Hanover, um levante jacobita, que eles chamam. E ali teria-se, de certa forma, existe uma narrativa sobre o gênero do romance histórico, que esse seria a obra canônica, inaugural desse gênero. Ou seja, tem ali personagens fictícios, mas a ação dele se passa num pano de fundo histórico, real, digamos assim. E claro que esse gênero ele mudou, e ele é muito vasto. Hoje em dia tem romances históricos que são de um viés mais popular, digamos assim, e se tem romances históricos que são mais reflexivos e estão preocupados com essa questão justamente do referente da realidade, da questão da subjetividade da narrativa, romances históricos muitas vezes que buscam alterar a história, então um exemplo que eu posso dar seria de história alternativa, inclusive, é o Homem do Castelo Alto, do Thomas Pynchon, um deles. Não, desculpa, do Philip K. Dick, nossa, confundi. Mas esses são exemplos de... É um romance que toma um fato real, que é a Segunda Guerra Mundial, e ela inverte, inverte o resultado desse conflito, Então, a gente poderia enquadrar ele de uma forma de um romance histórico, mas de um romance histórico que altera, a realidade histórica. Então,
seria mais, a gente pode ampliar, digamos assim, né, o conceito. Né? Seria isso. É muito bacana. Sempre que eu penso assim, em romance histórico, eu lembro de uma fala, né, do escritor português, o Saramago, que ele, em uma conferência, né, ele falava que os críticos, né, todo mundo falava, mas os seus livros são romances históricos, né? E ele, nessa conferência, foi lá e disse assim, olha, eu não escrevo romance histórico, né? Eu achei muito interessante a fala dele, porque os textos dele, de fato, se passam em momentos históricos, né? Então, ele fala o seguinte, olha, eu escrevi um texto em que passa no Portugal da Idade Média, etc. Mas ele disse que isso não classificava, né, o romance dele como histórico. E aí a explicação que ele deu, né, é que o romance histórico, a ideia é que o pesquisador, como se ele viajasse no tempo, né, fotografasse uma cena, voltasse para a realidade e descrevesse essa cena. Então ele vai contar o passado, entre aspas, como ele aconteceu. Segundo ele, isso seria um romance histórico. Ele não, ele inventa coisas, ele cria coisas, etc. Então achei assim uma fala interessante, porque mostra um pouco, né, essa perspectiva que ele tem e de uma dificuldade, né, em separar assim, o real do ficcional. Então eu achei assim, um discurso bem interessante que ele falou. E fica, né, um pouco nesse meio termo. O que a senhora acha, professora? Eu não conheço a fala do Saramago, admito, assim, mas ela é bem curiosa porque nem todo romancista, quando escreve sobre o passado, diz que está fazendo um romance histórico, né? Por variados motivos. Porque uma das coisas que é interessante no romance histórico como um gênero como um todo é que ele sempre opera dentro de uma chave do anacronismo. Porque os personagens produzidos por um romancista que escreve um romance histórico, muitas vezes eles não vão pensar isso, principalmente no romance histórico do século XIX, por exemplo. Vão pensar como pessoas que eram do período sobre o qual ele está escrevendo. Então, se vocês pegarem um romance como, sei lá, o Guarani, do José de Alencar, que se passa numa data específica, numa conjuntura específica ali, durante o que a gente chama de período colonial, que é o período da União Ibérica. Aquelas pessoas ali, elas agem, por mais que elas estejam no Brasil, né, no século XVII, elas agem como se elas fossem pessoas do século XIX. Tem esse elemento anacrônico. E isso, assim, vocês podem dizer que isso talvez seja uma limitação do que era possível, de como era possível se escrever ficção naquele período, mas, de qualquer forma, um romancista está sempre lidando com, enfim, com o anacronismo também de tornar determinadas coisas claras ou mais evidentes para o público que está lendo ele no presente. Então, sempre tem essa tensão entre o passado e o presente na ficção dita histórica, né? Que eu acho que talvez seja um pouco da onde o Saramago queria chegar, né? Mas cada um diz o que, enfim, sente a respeito do que faz, né? Então, talvez seja por aí, né? Porque não, assim, por isso é isso que ele fala de ir fotografar um determinado instante do passado e escrever sobre ele, isso era muito o que os romancistas históricos do século XIX tentavam fazer, né? Esses sujeitos iam muitas vezes ler diários de batalha, olhar mapas, ver topografias de cidade para recriar de forma mais perfeita possível a cena que eles estavam narrando, né? Por mais que muitas vezes a gente leia esses romances e tenha a impressão que eles estão apresentando uma visão idealizada desse passado, né? Mas eles tinham essa preocupação muito forte com a verdade. Então,
ou com o referente, pelo menos, né? Então, talvez seja nesse sentido que ele esteja dizendo. Mas eu realmente não sei qual o contexto, enfim, né? Mas é uma explicação interessante. Não, muito bacana. Eu só recuperei, né, a fala dele, assim, mas é bem interessante. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é um pouco sobre a crítica, né, ao Alencar, assim, né, que você já colocou assim. E eu li um texto recentemente sobre ele e que me chamou muito a atenção, né, que era de um profissional da área da letras, né, da literatura, puxando a orelha de um historiador. Eu achei assim uma cena muito bacana, né? E eu falei, olha, isso é algo que nós temos que prestar atenção, né? É, o, o texto, né, que estava sendo analisado pelo historiador, né? Se eu não me engano, era um historiador do século XX, eu posso tentar recuperar o nome aqui daqui a pouco. Mas ele falava sobre a relação, né, no Iracema da Índia com o português, né? E aí acaba que no final a Índia fica com o português, etc. E dentro deste cenário, né, que o Alencar constrói, o historiador fez uma leitura da colonização, né? Então, falando como que o português tomou a indígena e aquela coisa toda, a questão da dominação, a questão do poder, etc. Só que, se nós olharmos o livro do Alencar, né, ali não está falando disso. Né? A Índia, ela não é estuprada pelo português, nem nada disso. É uma outra relação, né? Muitas vezes é ela quem seduz, aquela coisa toda. Então, assim, o que ele estava chamando a atenção era para a gente tomar cuidado, né, muitas vezes, da gente não chegar com um discurso histórico pronto e querer justificar ele dentro do texto literário, né? Para a gente fazer o movimento contrário, né? Partir do texto para discutir as questões do autor, né? O Alencar, um homem muito conservador e etc. Né? Então, claro que ele ia passar a mão também na cabeça do português. Então, eu achei legal essa crítica que ele faz, né? Para a gente tomar cuidado, né? Como que a gente chega no texto já repleto de informações, né? Para a gente não causar leituras equivocadas, né, professora? Sim. Só uma coisa que não ficou clara. A leitura do historiador era a leitura, assim, de que o Alencar estaria apresentando a dominação, digamos assim, a conquista. Ah, tá. Não, a leitura que ele fez foi de que o português estaria dominando a indígena, né, dos modos Sim. que a gente conhece na historiografia. Só que o Alencar ele não trabalha muito com essa noção, né? Ele faz um movimento contrário, assim. Então existe uma relação amorosa ali entre a Índia e o português. Não é uma relação de dominação, entendeu? Então assim, é isso que ele está chamando a atenção para a gente ver a forma como é construído também, né, dentro desses textos, que são anacrônicos, né, como você colocou. Sim, na verdade, Iracema a gente pode ler de um jeito, enfim, a gente pode ler da seguinte forma, né? A Iracema está dentro de uma tradição que já tem algumas décadas quando o romance é escrito, de narrativas em que muitas vezes a invenção, o surgimento da nação, ele se dá simbolicamente através do casamento entre dois indivíduos de nações ou povos ou culturas diferentes, né? Que é muito comum no século XIX, porque são romances que buscam justamente conciliar essas tradições, né? E que tem a ver justamente com é uma tradição que é desenvolvida, né, através dos romances justamente do Walter Scott que eu mencionei anteriormente. Então, então seria mais ou menos por aí, né? Mas sim, de fato, a gente não pode ler esses romances com uma ideia pré-fixada, ou muitas vezes buscar neles
uma interpretação, evidentemente, da historiografia contemporânea para determinados eventos. Não, eles vão refletir, na verdade, né, de formas bastante, muitas vezes, complexas, as preocupações, muitas vezes, historiográficas do período em que eles foram escritos. E isso é muito evidente no Alencar, né? É um sujeito que não fazia parte do IHGB, né? Mas ele devia muito das suas fontes, né? As fontes que ele usava para escrever os seus romances eram manuscritos ou a própria historiografia produzida pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, ele reflete ali preocupações da historiografia do período dele, né? É isso que eu me preocupo, né? Pelo menos na minha pesquisa, ou me preocupava. Eu estou agora meio que entre projetos, assim, a interrogar, né? Essa relação, justamente. Então, de fato, não dá para fazer uma leitura, né? Assim, tomando a historiografia do século XXI, a historiografia do século XX e ler um romance do século XIX. Claro, tu vai encontrar alguns matizes, muitas vezes, na interpretação do século XX que estão já presentes ali, né, no século XIX, mas porque esses discursos sobre a nação, eles estão sendo construídos no século XIX. Então, são essas preocupações que tanto romancistas e poetas dividiam com os historiadores do período, né? Até porque, se a gente for ficar no caso brasileiro, muitas vezes as pessoas eram as mesmas, né? Falando apenas ali daquele reduto do IHGB, que é bastante limitado, mas que era o hegemônico, digamos assim, né? Bacana. E é legal esse contexto, professor do século XIX, também sou apaixonado por ele, né? Em que existe, né, também, além dessa preocupação nacional, né, e tudo mais, uma preocupação da literatura legitimar um discurso, né? E aí ela vai tentando se aproximar da história, né? E o exemplo clássico que eu pego, ainda no Iracema, né, são a série de textos, né, prefácios e pós-fácios que o Alencar coloca na obra, né, que justifica ao leitor que ele se valeu de fontes históricas, né, ele faz questão de colocar isso lá. Eu acho que isso é um dado importante, né, ele coloca muitas notas de rodapé, né, referências durante o texto, que é literário, então a gente fica um pouco pensando por que ele teve essa preocupação, né, essa necessidade de colocar isso. Então, é um dado interessante esse também, né? Sim. Essa é uma característica, inclusive, dos romances históricos a partir de novo, Walter Scott, né? Embora ele não seja propriamente o fundador, né, tinham outras pessoas escrevendo ali contemporaneamente, ou mesmo antes, boa parte delas eram mulheres, né, sobre história, sobre o passado. Ele é um sujeito que vai se preocupar, porque ele era um antiquário também, né, um sujeito que fazia compilações de baladas escocesas, né, no sentido de preservá-las, né, já que essa dimensão oral ela é mais fácil, né, aparentemente, ou era para esses sujeitos do século XIX, mas aparentemente mais fácil de se perder, então ele registrava por escrito essas baladas, né, ou histórias folclóricas, etc. Ele tem essa preocupação com o referente na realidade. As edições dos romances dele têm notas, né, ele debate historiografia muitas vezes nessas notas. Então isso é uma coisa que vai se transpor para a maioria dos romances históricos que vão ser produzidos no século XIX. E o Alencar, especificamente, vai fazer isso bastante, né? O Guarani é a primeira coisa que aparece, tem o Guarani, o título, e ele tem uma nota de rodapé. E essa nota de rodapé remete ao texto do Gabriel Soares de Souza, que foi editado pelo IHGB, que era um sujeito que percorreu ali
o Brasil no período que o Alencar estava escrevendo. Então, sobre o qual o Alencar estava escrevendo, né? Então, existe sempre o romance histórico, ele tende a ser mais referencial do que os outros e ter essa preocupação de mostrar, eu inventei esses personagens, mas todos esses costumes que eu estou descrevendo, toda essa paisagem que eu estou descrevendo, ela tem um referente na realidade, né? E até hoje, na verdade, a gente pode falar contemporaneamente, e eu tenho lido cada vez mais romances assim, daí não necessariamente por trabalho, mas também por prazer, são romances históricos contemporâneos que inclusive negam o estatuto de ficção, de serem ficcionais, ou brincam com essa questão. Então, se tem alguns romances, por exemplo, que vão dizer que esses acontecimentos ocorreram, mas nem tanto. Muitas vezes o autor se coloca no texto como sendo alguém que está pesquisando o assunto sobre o qual ele está escrevendo, ficcionalmente, né? Vira uma autoficção do escritor escrevendo uma ficção histórica. Então, tem vários romances que, enfim, essa questão de estar lidando com o real, ela se torna central à própria narrativa do romance, né? Isso é bastante interessante também, né? E ainda, óbvio, tem romances históricos que não necessariamente tem notas de rodapé, mas vai no final, né, o romancista vai lá e vai agradecer a uma série de instituições, arquivos, bibliotecas, etc., nas quais ele fez a pesquisa dele, né, para escrever aquela narrativa. E se supõe que esteja lendo, ou muitas vezes tem uma lista, né, uma bibliografia. Eu li recentemente O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e o romance acompanha uma bibliografia de obras historiográficas, né. Então, sim, né, ter esse referente histórico na narrativa do romance, muitas vezes se reflete, inclusive, no uso de instrumentos ou paratextos que são parecidos com o que nós, historiadores, utilizamos, né, os mesmos protocolos, basicamente. O que é sempre bastante interessante de se perceber ou de se refletir a respeito. E isso tem me chamado a atenção demais, assim, eu acho muito bacana, realmente, as ponderações. Iago? Professor, eu queria fazer uma pergunta / comentário, porque voltando um pouco à questão das notas de rodapé e a questão do José de Alencar, pensando no romance histórico, né, enquanto a obra de um autor que busca a referência histórica, usando aqui de exemplo o citado José de Alencar, que utilizava arquivos do IHGB, e principalmente no momento em que a literatura servia para validar um discurso de formação e o uso histórico no romance influencia a cultura histórica do país. E se não só a história influencia o romance, mas o romance influencia a cultura histórica, seja acadêmica ou de um país. Essa é uma questão bem, bem interessante, porque existem alguns trabalhos sobre cultura histórica, né, e é interessante o uso desse termo, que visam justamente avaliar, né, o grau ou como se forma, né, isso que a gente chama de cultura histórica, que é um conceito específico. Tiveram alguns projetos há anos, né, tanto aqui no Brasil, acho que aqui no Brasil é o Luiz Fernando Serri que conduz, talvez esteja pronunciando o sobrenome errado, mas ele que avalia, assim, como se constitui a cultura histórica, então, de jovens, né, em idade escolar, e a constatação é que muitas vezes, não tanto, claro, a literatura, mas as pessoas chegam na história de outras formas, né, que não o discurso historiográfico. Então, a televisão é muito importante,
Os seriados hoje em dia são muito importantes também para essa conformação de uma cultura histórica, o romance. Então, certamente, assim, a literatura teve um peso, né? Tem um peso muito forte para como as pessoas percebem o passado. Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, a gente tem uma série de romances escritas pelo Érico Veríssimo, que eu acredito em boa parte, pelo menos de uma geração, conformou muito do que as pessoas acham que é o passado do Rio Grande do Sul, né? E tem, enfim, tem trabalho sobre isso, uma colega minha, que é professora da Federal do Rio Grande do Sul, estudou isso na tese de doutorado, é justamente essa relação entre a obra do Érico Veríssimo e a historiografia produzida no Rio Grande do Sul no século XX. Então, sim, definitivamente tem esse impacto, né? Muitas vezes maior do que o próprio discurso historiográfico, sim, definitivamente, né? Eu não diria que aqui no Brasil, hoje em dia, a literatura tem tanto esse poder. Eu acho que a televisão e outras formas outros meios têm mais essa configuração. Mas essa capacidade de configuração do que seria uma cultura histórica, enfim, né? Mas, de fato, isso acontece, né? Por isso que é muitas vezes interessante, né? E eu acho que eu falei um pouco nesse sentido no episódio anterior, que o estudo por parte de historiadores da literatura, ele né, me perguntaram qual era a pertinência, ele é pertinente por causa disso também, né? Porque essas formas de se relacionar com o passado, esses discursos sobre o passado, são tão importantes quanto o discurso historiográfico, né? O discurso historiográfico, ele evidentemente vai passar, né, ele aparece lá, ele vai se refletir lá na escola, ou em outras, né, em outros aspectos de como a gente se relaciona com o passado. Mas as pessoas também se relacionam com o passado através de, enfim, filmes e romances, novela televisiva, seriado, enfim, o que for. Muito obrigado pela resposta, porque realmente é uma coisa que interessa muito até hoje, né? Como a ficção histórica que hoje parece que perdeu uma influência da literatura para, igual a professora falou, da literatura para o cinema ou para a produção de seriado, é bem influente hoje nas pessoas, né? Eu mesmo, se me permitem falar, fui formado assim muito por um pouco de ficção histórica que eu lia, né? Que sempre me ajudou a formar uma certa cultura assim histórica em mim, o jeito que eu adentrei, né? E é bem interessante isso. Agora, enquanto estava falando, eu lembrei que quando o Jacques Legoff faleceu, os obituários todos mencionaram que ele se tornou medievalista porque ele leu Ivanhoe. Aqui no Brasil se diz, ou tinha um seriado de TV que dizia Ivanhoe, que é do Walter Scott. E daí gostava muito, enfim, desse tipo de ficção. E muitas vezes ele é uma porta de entrada para as pessoas irem ler história, né? Eu mesmo tenho um aluno que, quando eu falei esse tipo de coisa, enfim, esse tipo de relação que as pessoas estabelecem, ele disse, eu tô aqui porque eu gosto muito de Assassin's Creed. Então as pessoas, enfim, né, definitivamente tem não só a questão do gosto pela história, mas também uma ideia de nação, uma ideia de identidade. Ela é construída historicamente por outros tipos de discurso, né, sobre o passado. Muito bacana. E eu queria chamar a atenção, né, para a gente já ir caminhando para o final, para esse tipo de texto, né, de produção que a gente está conversando, né, como que isso pode ser muito rico, né, para o historiador social, né, compreender, assim, traços, né, de uma época e tudo mais, porque muitas vezes os textos, né, mais canônicos, eles são muito objetivos, assim, nenhuma descrição e alguma coisa, né,
Então, uma coisa é estudar o século XIX pelos arquivos, né? Sem diminuir a importância deles, claro, mas outra coisa é ver o século XIX pelo Machado de Assis, né? Por meio das suas obras, né? E tudo mais. Então, é um campo assim, né, muito importante, né, para o historiador social, no sentido de chegar, né, ali na perspicácia do texto, né, nas entrelinhas, né, em todo um cenário de produção, né, de relação, né, entre o texto e a sociedade, né, e etc. Então, isso tudo é muito importante também, né, professora? Sim, definitivamente, assim, como ah, tentar entender como que através daquele texto, né, como que as pessoas, como que aquilo pode ser um indício da relação das pessoas com um determinado evento ou com uma determinada conjuntura, né, ou de novo, repetindo um pouco o que eu falei no episódio passado, né, por que que alguns romances têm esse poder todo e outros não tanto, né, por que que alguns são eleitos romances canônicos e outros não, né? Enfim, agora a gente tem todo um movimento de recuperar, por exemplo, principalmente escritoras do século XIX, né? Ou escritores e escritoras pretas do século XIX. Então tiveram edições recentes aí do Úrsula, né? Que é um romance da Maria Firmina dos Reis, que é interessante de ver, enfim, qual foi é interessante para um historiador, por exemplo, saber como que esse romance foi apagado, né, e quais as circunstâncias também de publicação dele, recepção, etc. Então, para um historiador social, isso também vale, né. Saindo um pouco agora da seara provavelmente do romance histórico, né, indo para o romance em geral, assim. Porque isso pode ser feito com qualquer tipo de obra artística ou literária, né? Entender as circunstâncias de produção e o que essas circunstâncias dizem a respeito de uma determinada sociedade em um período, né? Isso é sempre bastante interessante, né? E quais são os discursos que se constroem a partir dessas obras que são consideradas canônicas, também são, né? Também tem um potencial muito grande. Não, muito bacana mesmo. Infelizmente, assim, né, o tempo não anda, ele voa. A gente tem que encerrar, né, mas eu queria agradecer, né, Iago, a sua participação, assim, com um olhar, assim, diferenciado, né, e com questões, assim, muito importantes serem levantadas aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado, agradeço a professora que esteve aqui, agradeço ao Matheus que me convidou para estar aqui no podcast. Enfim, foi uma grande honra estar aqui como um graduando, aprendendo Muito mais. bacana. E gostaria também, né, de agradecer com muito carinho, né, a delicadeza da professora Renata, né, em ceder um pouquinho do seu tempo para vir conversar conosco, né, dividir um pouquinho de tanto aí que ela já tem passado, né, e aprendido, viu, professor? A gente deixa aí o nosso grande agradecimento mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e conhecer vocês, e é sempre muito, assim, legal poder conversar sobre esses assuntos. É um assunto sobre o qual eu gosto de conversar normalmente, né? E acho que, enfim, desejo sucesso para vocês né, com o podcast e com o projeto de vocês, que eu acho, enfim, achei super bacana, super válido, e vocês estão de parabéns, assim, pela iniciativa. Muito bacana, né? Ajudando aí na democratização aí desse nosso conhecimento, né? Exato. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? E aí nos encontramos aí nas nossas próximas conversas, né? Até mais.